Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 6. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra. Nós, sobretudo, te damos graças pelo ministério do teu Espírito, Pai, de vivificar a tua palavra e de escrevê-la em nossos corações. Pai, nós queremos pedir que na liberdade do teu Espírito, o Senhor seja dispensado em nós esta noite. Fala conosco, o Senhor que conhece todos os corações. Fala conosco, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Nas nossas últimas meditações, nós podemos estar meditando sobre: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Amém? Nós fizemos uma correlação deste assunto com os 4 rios lá em Gênesis capítulo 2. Nós vimos que o rio de Deus é um assunto que vai desde Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, né? O último capítulo de Apocalipse vai falar do rio de Deus, que sai do trono de Deus. Amém, irmãos? Então, um assunto também que fala sobre o governo de Deus, como Deus se move em nossas vidas. É um assunto central na palavra de Deus. E então, para darmos continuidade a esse assunto, nós estamos aqui vendo esse encontro de Agar no deserto, no poço de Beer-Lahai-Roi. Amém? Essa é a primeira menção da palavra poço na Bíblia. Amém, irmãos? Versículo 14, nós temos a primeira menção da palavra poço e a primeira menção também do anjo do Senhor. Amém? Talvez aqui eu queira
dar uma caminhadinha para a gente entender por que é tão importante nós falarmos desse poço. Na verdade, eu estava interessado mais ali na vida de Isaac, porque a marca da vida de Isaac são os poços, amém? Mas, estudando a vida de Isaac, eu percebi que Isaac vivia nesse poço de Beer Lahai Roi. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 24. Apenas para a gente poder ver aqui. Gênesis, capítulo 24, versículo 62, diz assim: Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer Lahai Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que vinham os camelos. Amém? Continue com sua Bíblia aberta aí. Vamos ver Gênesis, capítulo 25, versículo 11. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer Lahai Roi. Amém, irmãos? Quando nós vemos a vida de Isaque tipologicamente está falando de filiação. Amém? Primeiramente, falando da filiação de Cristo Jesus. A Bíblia fala mais de Isaac antes de nascer do que depois dele nascer. As promessas do nascimento dele, a esperança do nascimento dele, a fé do que aquela semente significaria no cumprimento da promessa de Deus. É muito falado disso. Então nasce Isaac. Em Gênesis capítulo 22 vai ser a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia. E ela está falando do amor de Abraão por seu único filho, Isaac. Amém? Representando o amor do Pai e seu único filho, Jesus Cristo. Ali em Gênesis 22, Isaac é oferecido, como sacrifício. Ele é posto diante do altar, representando o nosso Senhor Jesus se oferecendo diante do altar, na cruz pelos nossos pecados. Mas quando Abraão está lá com o seu cutelo prontinho para ferir Isaac, para matá-lo, o anjo do Senhor aparece e diz: não faças isso. Amém? E tipologicamente, irmãos, isto está falando de um Isaac que estava morto e foi como devolvido da morte para o seu pai. Amém? Então, tipologicamente, o capítulo 22 está falando da ressurreição de Cristo Jesus. Tipologicamente também, quando Abraão desce do Monte Moriá, não fala que ele e Isaac desceram, fala da volta de Abraão do Monte Moriá, porque tipologicamente isso está falando da ascensão de Cristo Jesus. Então, no capítulo 22, nós temos Isaac representando muito claramente a pessoa de Cristo, como aquele que morreu, ressuscitou e foi exaltado às alturas, na sua ascensão. Amém? E aqui no capítulo, desde o capítulo 22, não vai mais falar de Isaac. E aqui ele vai ser mencionado junto ao poço. Amém? Irmãos, talvez esse capítulo 24 seja o capítulo que mais se aproxime lá de João capítulo 7, quando Jesus diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Porque ele está falando aqui do Espírito Santo e da sua função de ser o batizador no Espírito. Amém, irmãos? E eu gosto muito dessa expressão, o batizador. Porque João o Batista, quando fala de Jesus, diz assim: Jesus é aquele que vai batizar no Espírito, não é isso? Mas nossa tradução não foi muito feliz, sabe, irmãos?
João o Batista quer dizer João o Batizador, né? Aquele que batiza. Meu sogro diz que não gosta quando a gente fala dos gerúndios, particípios do grego. Ai, meu Deus, quando começa isso, eu não tenho para onde fugir, né? O Batista é um particípio presente, né? E todos nós conhecemos o particípio presente, mas eu acho que não ensinam mais isso direito nas escolas, né? Quando nós falamos estudante, particípio presente. Não quer dizer só que estuda. Quer dizer que a função principal dele, a sua ocupação de vida é estudar. Presidente, particípio do presente, ativo. Não pode esquecer do ativo, né? Aquele que preside, né? E isso é muito usado tanto no grego quanto no hebraico. Quando diz João o Batista, né? Esse Batista é um particípio do presente ativo, é aquele que batiza. Ele não só está batizando, a função da vida dele é batizar. E quando João o Batista diz que Jesus é aquele, né, eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará no Espírito, né, a palavra ali não é batizará, é depois de mim virá aquele que é o Batista no Espírito. Ele está dizendo, assim como minha função agora é anunciar o arrependimento para que você seja batizado na água, depois de mim virá aquele que a função dele será ser aquele que batiza no Espírito. Estamos juntos, irmãos? Então, ele não é uma coisa que simplesmente aconteceu. A função dele, ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus para exercer uma função. Ser aquele que nos batiza no Espírito Santo de Deus. Estamos juntos? Porque ele subiu, o Espírito pode descer. Porque ele subiu, nós podemos ser templo do Espírito Santo de Deus. Por isso ele vai dizer que quem vier a ele, quem tiver sede e vier a ele beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está falando desse Espírito que ele veio derramar. Irmãos, mais uma vez eu insisto em dizer, uma vez que Cristo Jesus subiu aos céus, exercendo sua função de sumo sacerdote, e o Espírito Santo desceu na terra, e nós estamos no tempo em que o Espírito Santo está exercendo o seu ministério na terra, da mesma forma em que Jesus foi resistido e foi rejeitado pelo seu próprio povo, nós também hoje podemos estar resistindo e rejeitando o ministério do Espírito no nosso meio. Estamos juntos, irmãos? Então, depois de ser deixado lá no alto do monte, Isaac aparece aqui. Com o quê? Junto do poço. É a função do Senhor Jesus, liberando os rios de água viva, liberando do seu Espírito. Amém, irmãos? Mas Isaac não é só uma representação da filiação de Cristo Jesus. Isaac é a tipologia também da nossa filiação. Nós, como filhos de Deus, nós aprendendo a viver como filhos de Deus. E nessa tipologia, irmãos, que é onde eu quero que nós fixemos os nossos olhos, nós precisamos entender que o nosso lugar de habitação é junto ao poço onde flui águas vivas. E aqui Isaac é apresentado no seu lugar mais alto, irmãos, de vida devocional. Rebeca vem vindo,
E é ali onde ele vê Rebeca. Ele está vindo do poço porque ele saiu no campo para orar. Está falando da vida devocional de Isaac. A sua vida íntima com Deus, junto ao poço, junto de onde as águas fluem. Estamos juntos, irmãos? Esse é o lugar da nossa vida. Tem que ser junto ao poço, tem que ser aonde o Espírito de Deus está fluindo, tem que ser onde a gente recebe da água viva do Senhor. Essa é a nossa posição, é isso que o Senhor espera de nós. Amém? E para entender de fato qual a importância desse poço, irmãos, é que nós precisamos vir aqui em Gênesis 16, aonde ele é mencionado pela primeira vez, aonde ele recebe esse nome, aonde acontece esse encontro. Amém, irmãos? E a primeira menção de poço na Bíblia. E não é de surpreender que seja também a primeira menção do anjo do Senhor na Bíblia junto ao poço. Amém? Então vamos voltar aqui em Gênesis capítulo 16. Podemos então entrar em Gênesis 16. Primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto deste acontecimento. Esse é um dos capítulos feios da Bíblia. Porque Abraão, o pai da fé, está aparecendo aqui em um momento de derrota. É um dos capítulos, na verdade, da Bíblia, irmãos, onde não tem ninguém vencendo, está todo mundo derrotado na carne. E eu acho que se nós de fato buscamos viver uma vida no Senhor, no Espírito, eu acho que nós conhecemos essa cena muito bem dentro das nossas próprias vidas. Porque eu não sei quanto a vocês, mas existem momentos na minha vida em que eu queria ser eu, pelo menos, a estar caminhando no Espírito. Mas às vezes a gente descobre que nem você e nem as pessoas ao seu redor estão caminhando no Espírito. Está todo mundo na carne. E esse capítulo 16 de Gênesis é um capítulo feio assim. Abraão está falhando, Sara está falhando, Agar está falhando. Todos os personagens aqui ilustrados estão se movendo no poder da carne. Estamos juntos? Capítulo 15, Abraão tem reavivado a promessa do descendente. Abraão foi testado várias vezes e venceu. Ele foi testado primeiro a deixar a sua terra e a sua parentela. E venceu. Mostrou fervor na sua fé. Ele foi testado depois, irmãos, nas suas circunstâncias, quando houve fome na terra. Ele foi testado nos seus relacionamentos, quando ele teve que se separar de Ló. Ele foi testado, irmãos, com relação a perdoar e com relação a crer no Senhor, quando foi ele lá resgatar Ló depois de ser preso. Ele foi testado se ele ia agradar a si mesmo e se ele ia ter dignidade de fé, irmãos. Porque fé está ligado a isso, a fervor, a dignidade, a perdão. Quando ele teve que rejeitar a oferta do rei de Sodoma. Tantas vitórias, não é, irmãos? Capítulo 15 é lindo, toda a vitória de Abraão, todos os seus encontros, a promessa de Deus, mas chega capítulo 16, ele é derrotado. Amém? Nós precisamos entender bem esse quesito, irmãos, porque aqui no capítulo 16, Abraão está sendo testado com relação à paciência da sua fé. Amém? E é importante a gente ver que Abraão não só venceu, ele foi derrotado. A inconstância da vida dele. Sabe por quê, irmão? Só tem um que foi constante. Esse se chama Cristo Jesus. Estamos juntos, irmãos? Ele, tudo que ele fez, sempre agradou a Deus.
Mas Abraão não, ele teve seus erros e teve os seus acertos. E eu espero que essa palavra te dê esperança. Porque se o pai da fé também sofreu com a incredulidade, isso me dá esperança. Há esperança para mim. Se ele não soube ter uma obediência pronta e imediata, há esperança para mim. Porque muitas vezes a minha resposta também não é pronta nem imediata. Estamos juntos, irmãos? Eu lembrei essa semana de um episódio que eu passei na minha vida. Eu fui missionário em Moçambique, junto com um casal que está aqui. Irmãos, ir para uma nação e pisar num lugar aprovado por Deus não é fácil. A gente tem muitas batalhas, vence muitos gigantes. Deus sempre checa a nossa realidade. Se você gosta de anotar, anota essa palavra aí, realidade. Deus checa a nossa realidade. E é isso que ele está fazendo com a vida de Abraão, checando a realidade dele. E às vezes a gente vence uma coisa aqui, outra ali, um gigante aqui, outro acolá. A gente fica tão feliz, né? Se sente aprovado. E acha que nada mais vai te derrotar. Pois lá em Moçambique eu tinha que cozinhar, sabe, irmãos? Você nunca provou da minha comida, você não sabe o quanto isso é difícil. Né? Mas eu tinha que cozinhar, a gente tinha uma escala, eu tinha meu dia de cozinhar, acho que era o dia que os irmãos mais oravam. Né? Eu tinha que estar lá na cozinha. E os irmãos com quem eu fui, né, muito experientes na cozinha. Mas um tinha um consenso de perfeição. Terminava a refeição, tinha que sobrar um bom bocado. Isso queria dizer, comemos bem. Mas a esposa dele dizia assim, não, a perfeição é, acabou, não sobrou um grão. Comemos bem, não desperdiçamos nada, não sobrou nada. Então, para ficar perfeito para ela, eu tinha que pôr uma xícara de arroz. Para ficar perfeito para ele, eu tinha que pôr 2 xícaras de arroz. Eu sou um cozinheiro tão bom que eu sou daqueles que entra assim, eu entro na cozinha, não pode ter uma perturbação. Se perturbou, acabou. Vai queimar tudo, vai estragar tudo. Já sem perturbar é difícil o trem sair bem feito. E sabe, não estava um dia bom, sabe, irmãos, assim... Havia um clima de encrenca, confusão, né? E eu estava no clima, eu quero viver sem problemas. Né? E eu peguei e fiz o arroz com 1 xícara. Eu pus 1 xícara e comecei, né, aquele processo com alho e tudo mais. E chega o irmão das 2 xícaras chega. Eu olhei pela cara dele, ele estava zangado, falei, ixi, o trem não vai ser bom. Ele olhou para a minha panela, olhou para a minha cara e disse, você pôs 1 xícara ou 2? Bem sério. E sabe, irmãos, é a hora que a gente vê como a nossa mente é rápida, né? Eu olhei e respondi rapidamente, 2. Ele virou e saiu. E eu olhei para aquela panela e pensei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Você ri porque não estava lá no meu lugar. Porque eu pensei, meu Deus, eu não acredito. Eu venci tanta coisa para pisar nesse lugar. E eu fui derrotado por causa de 1 xícara de arroz. Eu não sei, irmãos, quanto a você. Mas às vezes nós ficamos preocupados com tantos Golias. Nós estamos sendo derrotados pelas coisas pequenas que estão ao nosso redor. Abraão venceu um guerreiro poderoso, venceu a proposta de um rei prepotente. Foi derrotado pela proposta da sua própria esposa. Uma coisa tão pequena. Estamos juntos, irmãos? A sugestão de Sara de dizer, já que eu não posso ter filhos, então vá cumprir a promessa de Deus com Agar, a minha escrava. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que nem sempre a carne é uma opositora. A gente acha, às vezes, que a carne tem uma cara só feia, né? De dizer, não creia na promessa de Deus, não faça as coisas de Deus. Não, a carne tem um lado bonito. A carne tem um lado
religioso. A carne tem um jeito dela orar. A carne tem um jeito dela ler a Bíblia. A carne tem um jeito dela de te conduzir. E a carne apareceu aqui muito bonitinha, irmãos. Muito sutil. Chegando e dizendo, não, eu não tenho nada contra a promessa de Deus. Mas sabe, Abraão, já faz 10 anos que Deus te prometeu e você até hoje não tem filho nenhum. Não será porque você está fazendo alguma coisa errada, não? Você fica aí nessa, Deus falou, vai acontecer. Já passou 10 anos, Abraão. Eu acho que é porque você precisa dar uma ajudinha para Deus. Deus quer fazer, mas Ele não pode fazer por sua causa. Como é que você quer que Deus faça? Se eu não posso ter filhos? Já passou por isso, irmãos? Você tem uma promessa, mas ela demora a cumprir. Sabe qual é a coisa que a nossa carne mais odeia de tudo, irmãos? Se chama esperar. Porque a nossa carne ama atividade. Se tem uma coisa na qual nós somos muito provados, é na espera. Sabe por quê, irmãos? Só espera quem sabe que não depende dele. Depende do outro, não é? Mas a sugestão da nossa carne é, olha, eu não quero te atrapalhar a alcançar as coisas de Deus, de jeito nenhum. Eu quero te ajudar. É porque você não está tendo sabedoria. Eu vou te dar um caminho mais sábio. Vou te dar um caminho mais fácil. Vou te dar um caminho mais rápido. Estamos juntos, irmãos? A carne tem a lógica dela. Sabe por quê, irmãos? Porque a lógica de Deus é contrário a tudo aquilo que é natural. Deus não trabalha com a força do natural. Ele quer mostrar o poder dele. Ele quer mostrar, não é o que você pode, o que você é capaz. Ele quer mostrar o quanto ele é capaz. Amém? Sabe, irmãos, crer numa promessa de Deus é uma coisa. Confiar em Deus o suficiente para esperar que Ele cumpra a sua promessa é outra coisa bem diferente. E todo mundo aqui que tem filho sabe disso. Porque todo mundo que tem filho já viajou com seu filho, não já? Você diz para o seu filho, nós vamos para o Araguaia. Ele crê que vai, ele está feliz que vai, não é? Mas a impaciência dele, que dia? Que horas? Entrou no carro, você está indo. Já está chegando? Falta quanto tempo? Mas já está chegando? E você diz, falta tanto. Ah, tá. Já chegou? Está chegando? Estamos juntos, irmãos? E nós somos iguais a essas criancinhas no nosso relacionamento com Deus. O Senhor diz, mas não está chegando. Cadê? Como é que é? Eu não estou vendo, Senhor. Estamos juntos, irmãos? Uma coisa é nós crermos na promessa, outra coisa é nós termos a paciência de esperar que Deus vai cumprir a sua promessa. Isso é outra história. E o teste aqui é esse, é o teste da espera. E para esperar, irmãos, você tem que deixar o assunto na mão de Deus. A prova de Abraão foi a seguinte, você vai deixar na mão de Deus e Deus fazer no tempo dele, e no modo dele, ou você vai arrancar isso da mão de Deus e vai fazer do seu jeito. Porque, irmãos, nós somos mestres em fazer isso. Não, Deus já prometeu, mas me entrega aqui que eu sei como é que isso vai acontecer. A promessa é essa, pode entregar na minha mão, que eu sei dar um andamento certinho para dar o resultado que Deus quer.
Sabe mesmo, irmão? Nós precisamos aprender a deixar o assunto na mão de Deus. Eu não sei quais são as promessas de Deus sobre as quais você tem esperado, aguardado. Eu não sei há quanto tempo você ora por um parente, pela salvação dele, e você não vê nada acontecendo. Talvez alguém na sua casa esteja aí aprisionado em drogas, aprisionado em prostituição. Talvez algum problema no seu casamento que você esteja orando há tempo e você não vê as coisas acontecendo. Deixa eu te dizer, suporte no Senhor. Deixe nas mãos dele. Não manipule, irmãos, porque quem não espera em Deus, arruma um jeito de manipular. É o espírito de controle. Eu quero controlar, daqui na minha mão. Deus é Deus, eu sou o gerente dele, me dá aqui que eu administro. Não. Aprende a esperar. Entrega nas mãos dele e deixa lá. Confia nele. Amém? Se ele falou, ele vai cumprir no modo dele e no tempo dele. Sara não confiou na infalível fidelidade de Deus. Sara não confiou no tempo e no modo de Deus. De que ele pode, de que ele é suficiente. É isso a sugestão dela. Eu não confio que Deus vai fazer desse jeito. A gente vai ficar aqui de braço cruzado, não vai acontecer nada. Vamos fazer do meu jeito que vai dar mais resultado. E ela pega Agar, entrega Agar para Abraão, Agar engravida. E ela rapidinho já começou a colher o fruto da incredulidade dela. Porque diz, então, no versículo 4, que quando Agar viu que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Quando Agar percebe que ela está grávida, não diz o que ela falou, mas ela diz que ao olhar dela, Sara, a sua senhora, passou a ser desprezada. Agar subiu nas tamancas. Agar, no olhar, e acho que todo mundo em casa conhece as coisas que a gente fala só com os olhos, Agar tinha um olhar para Sara que ela sabia que estava sendo desprezada. Aumentou o sofrimento dela, aumentou o sofrimento de Abraão. Foi o diabo? Não. Foi Deus? Não. Foi a carnalidade dela. Quem semeia na carne, vai colher na carne. Estamos juntos? E a colheita aqui, então, chegou rápido. Versículo 5. Sarai diz a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. É interessante, falar do Senhor em um momento em que não se tem nenhum arrependimento. É interessante ver que, em vez de bater a mão no peito e dizer, eu errei, é assim, que caia sobre você, Abraão, o meu agravo. Sai culpando todo mundo que está em redor, mas não levanta a mão e não se humilha. Sabe, irmãos, é muito comum nós tomarmos decisões erradas. Dentro da nossa própria casa, nós estarmos colhendo o fruto do nosso próprio erro. E ao invés da gente quebrantar, a gente se torna ainda mais prepotente.
e começa a acusar todo mundo. Nunca é nossa culpa. Ah, se você não fosse assim. Ah, se você não tivesse feito aquilo, olha o que está acontecendo agora, a culpa é sua. Aí eu errei assim, mas eu errei por sua causa. E Abraão também continuou na sua carnalidade. Em vez de tomar postura, lavou suas mãos, se esquivou, falou assim, a serva é sua, faz dela o que você quiser. E ela foi tão prepotente com Agar. Ah, irmãos, se a nossa prepotência pudesse fazer os nossos problemas sumirem, mas eu acho que você já deve ter percebido na sua própria vida que quanto mais prepotente a gente se torna, mais complicada fica a situação, não é? A gente não faz os problemas sumirem. Ela afligiu tanto Agar, que então chegamos no nosso momento. Agar fugiu. Há quem diga que quando Salomão escreveu aquele provérbio, que é melhor habitar num deserto do que morar com a mulher iracunda, ele estava meditando nesse texto aqui de Agar, que preferiu fugir para o deserto do que ficar lá do lado de Sara, recebendo a ira dela e a raiva dela. Mas é aqui, irmãos, que nós vemos o poder da graça de Deus. Porque em um momento em que todos erraram, em que todos pecaram, Abraão foi impaciente, Sara impaciente, não confiou em Deus, Agar se encheu de orgulho e também está colhendo o fruto da sua transgressão. Mas junto ao poço de águas, apareceu para ela o anjo do Senhor. Ele veio falar com ela. Não foi ela que foi invocar ele, não foi ela que foi buscar ele. Ali, quando ela parou junto àquele poço, ele apareceu para ela. Ela teve uma visão dele. Sabe, irmãos, eu creio que nós poderíamos gastar dias e dias, se a gente sentasse aqui, para nós mesmos contarmos como a graça de Deus nos buscou. Como nós fomos encontrados por Ele. Não fomos nós buscando Ele. Fomos nós fugindo de muitas situações. Fomos nós fugindo dos problemas que nós mesmos geramos. Fomos nós lá no nosso deserto, que de repente Ele veio e Ele nos alcançou. Não foi porque eu fiz escolhas certas, foi justamente no meio da colheita das minhas escolhas erradas, é que eu pude conhecer a graça salvadora do Senhor. Estamos juntos, irmãos? Eu não sei o que você está colhendo hoje. Eu não sei com que você está frustrado hoje. Eu não sei quais são os seus erros, quais são suas áreas aprisionadas. Eu não sei quantas coisas você está sofrendo hoje por causa das suas escolhas erradas. Mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor quer te alcançar. Estamos juntos, irmãos? Ele quer te alcançar. Ele quer te encontrar. Nós não precisamos aqui explorar a ideia de que esse anjo do Senhor não é nenhum ser angelical, mas é o próprio Senhor se revelando a ela. Amém? Primeira coisa que vamos ver desse poço, esse poço está no deserto. Se alguém tiver sede. Irmãos, o poço não está no meio da cidade, não está no meio da festa, não está no meio da algazarra, ele está lá no meio do deserto. Estamos juntos? E deserto aqui, irmãos, não fala de uma circunstância, fala de um estado de alma. Um estado em que nada mais à sua volta te apazigua, te faz sentir bem, te acalma a consciência. Um lugar onde você só encontra paz se você encontrar o Senhor. Onde tudo ao seu redor não tem nada para te oferecer. Sabe, irmãos, qual é o problema do nosso mundo hoje? Nós somos a geração light.
Ninguém pode se estressar, não é verdade? Ah, o irmão está muito estressado, você precisa de uma coisa para relaxar. Nós temos uma lista de milhões de coisas que nos relaxam. Ah, você está pensando muito nesse problema, vamos no cineminha. Ah, você está pensando muito nesse problema, vamos aí numa viagenzinha. Ah, você está aí com a cabeça cheia de problema, vamos comer num restaurante fora. Mãos! Eu recebi no meu consultório uma mulher morrendo de chorar com um filhote de cachorro. E ela veio com aquele filhotinho bonitinho, falei, que coisa, que é que a senhora está chorando tanto? E ela me disse assim, eu sofro de depressão. E me disseram que o cachorro é muito bom para curar a depressão. E eu comprei o cachorro. E eu pensei comigo, meu Deus, se cachorro fosse bom para curar a depressão, eu era o homem mais rico desse planeta. Mas ela disse que, em vez de curar a depressão dela, ela só piorou. Porque ela tinha que cuidar do cachorro. Ela tinha que limpar a sujeira dele, dar comida para ele, e a responsabilidade de ter um animal só fez ela piorar. E eu pude falar para ela, minha senhora, né? Não falei nessas palavras, né? Porque aí ia piorar a depressão dela, mas eu pensei, meu Deus, que estupidez é essa? Né? Assim, será que cachorro fez faculdade de psicologia? Né? Pude falar para ela do Senhor, pude orar com ela, né? Livrar ela daquele cachorro que estava fazendo mal para ela. Estamos juntos, irmãos? Sabe, nós procuramos tantas coisas para nos aliviar, mas elas não resolvem problema. Irmãos, se viagem resolvesse problema, era bom demais, não é? A gente vivia com o passaporte na mão. Se um jantarzinho num restaurante resolvesse problema, era bom demais. Nós dizemos que o problema dessa geração é entretenimento. Sabe, irmãos, porque essa geração procura tanto entretenimento, é para fugir do deserto. É para fugir do estresse. É por isso que eles não encontram o Senhor, porque Ele não está no meio do entretenimento. Ele não está no meio da gaiatice do pecado. Você vai encontrar o Senhor quando você colocar a sua alma num estado de deserto. Eu aprendi há muito tempo atrás uma expressão assim, você precisa fechar a panela de pressão. Estamos juntos, irmãos? É? Todo mundo que cozinha aqui sabe que se você não fechar a panela de pressão, né, a comida não amolece, não vai cozinhar bem nem rápido, né? Sabe por que a gente demora para produzir algumas coisas para Deus, fruto para Deus, amadurecer para Deus? Porque a gente não fecha a panela de pressão da nossa vida. Nós aceitamos as conveniências da carne para facilitar o caminho. E a gente tem que chegar uma hora de vai dizer assim, eu não aceito conveniência, eu não aceito facilidade, eu não estou atrás de sair do problema, eu estou atrás do cumprimento de uma promessa. Eu não estou atrás de um caminho fácil, eu não estou atrás de mostrar o quanto eu sou capaz de saber, eu estou atrás de experimentar quem é o Senhor na minha vida. E para isso, meus irmãos, a gente tem que fechar a panela. E se fechar algumas sugestões, não, mas assim é mais fácil, é melhor, mas não é o modo de Deus. Não é o meio de Deus. E entrar no seu quarto e falar assim, eu não quero cineminha, eu não quero jantarzinho, eu não quero viagenzinha, eu não quero nem cachorrinho, eu não quero nada, eu não quero sugestão de homem, eu quero uma palavra de Deus. Estamos juntos, irmãos? Quando você entra nesse lugar, irmãos, você pode ter certeza, o anjo do Senhor virá. Quando você entra nesse lugar entendendo, Senhor, é só Tu quem podes me consolar. O anjo do Senhor vai te aparecer. É no deserto que está o poço. Amém? Segunda coisa, é aqui, irmãos, aonde o Senhor se revela a ela.
Ah, irmãos, o nome desse poço é muito lindo. Beer Laai Roi. Significa o poço daquele que vive e me vê. Quando nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, junto a essa palavra, irmãos, é um lugar de revelação do Senhor. É onde nós recebemos visões das glórias de Cristo. Imagina, irmãos, Agar. Esse nome Agar, um dos significados dela é fugitiva. Sabia? Fugitiva. Estrangeira. Estranha. Andarilha. Aquela que está fora do seu lugar. Talvez fosse um costume dela, fugir de situações. Talvez fale bem da nossa natureza. Eu não sei você, irmãos, mas eu sou muito bem conhecido dessa palavra fugitivo, que eu gosto de fugir de situações. Ela está ali fugindo, irmãos. Sem rumo. Mas ela vem de um país idólatra. Ela é acostumada com a manipulação dos ídolos. Mas, de repente, ela naquele lugar, ela tem um encontro que ela percebe, não, Deus é aquele que vive. Eu não estou servindo a um Deus morto. Eu não estou com um ídolo. Eu não estou com um pedaço de madeira que eu posso manipular. Talvez vindo do Egito, irmãos, ela tivesse muito acostumada a várias manipulações do sistema religioso, a várias manipulações que a gente tem com falsos deuses e ídolos, mas agora ela está diante daquele que vive. Ele vive, ele entrou na situação dela. Estamos juntos, irmãos? Sabe, irmãos, nós precisamos restaurar esse senso que nós servimos ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus. Não é a sua capacidade de ir para Ele, é a capacidade dEle de entrar na nossa vida, de entrar nas nossas situações, de entrar nas nossas aflições, é a capacidade dEle de nos alcançar e nos buscar, porque Ele é vivo, Ele se move, Ele vê, Ele tem boca e Ele fala. Sabe, irmãos, há quanto tempo você não pode dizer essa expressão deliciosa, eu vi o Senhor. Eu amo a epístola de João, primeira epístola de João, quando ele diz, aquele que ouvimos, aquele que temos visto. Não é o que eu vi, ele apresenta 60 anos depois de Jesus ter subido aos céus, ele fala, eu tenho visto. Eu não parei de vê-lo, eu continuo vendo todos os dias. Sabe, isso é uma vida junto ao poço. Eu sei que o meu Deus é vivo, eu sei que quando Ele fala é verdade, eu sei que Ele é fiel, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu peco, mas eu tenho o Deus vivo e verdadeiro, que independente de mim, apesar de mim, talvez seja a melhor expressão, Ele se move. Estamos juntos? Sabe qual é o problema da gente se mover no poder da carne? É que a gente se torna devedor à carne. Quando nós agimos como os Gálatas, começando no Espírito, mas se aperfeiçoando ou terminando na carne. É disso que esse texto está falando. Começar no Espírito e concluir na carne. Ou como diz ali, tecnicamente, aperfeiçoar-se na carne. Ah, irmãos, é muito triste a colheita. Porque se nós achamos que Deus promete, mas a minha capacidade é que vai garantir as coisas, sustentar as coisas de Deus, nós nos tornamos devedores da nossa capacidade. Mas quando a gente pode começar no Espírito e terminar no Espírito, nós não somos devedores à carne. Nós não somos escravos da nossa capacidade. Nós estamos livres
para crer em quem Ele é e no que Ele pode fazer, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas. Estamos juntos, irmãos? Este é o poço daquele que vive. Ele está vivo, mas Ele não está apenas vivo, Ele me vê. Ele está te vendo. Ele está te olhando. Ele não perde a sua vida de vista. Ele sabe o que está acontecendo com você. Olha a primeira frase desse anjo para ela. Agar, serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? No hebraico não é simplesmente de onde vem e para onde vai. É de onde você vem e para onde você vai, desse modo aí. Esse modo como você está. Eu estou vendo o seu estado. Que estado é esse de caminhar? Pergunta como quem não sabe. Mas à medida que ela conversa com ele, ela percebe. Quem não está sabendo sou eu. Ele sabe de tudo. É Ele quem está me conduzindo a um lugar de resposta, a uma condição de responder ao falar dele. Estamos juntos? Ele me vê, Ele me conhece, Ele sabe o que passa comigo melhor do que eu mesmo. E Ele é vivo, Ele é livre para interferir e agir. Estamos juntos? Talvez, irmãos, a resposta do anjo não seja muito agradável. Porque ele não vira e fala assim, Agar, minha filha. Ei, Agar, que está com o filho de Abraão no ventre. Não, ele fala assim, Agar, serva de Sara. Estamos juntos o que essa resposta quer dizer? Ei, você aí que andou levantando o olho para a sua senhora, deixa eu te lembrar, você é a escrava dela. Ei, Agar, escrava de Sara, hello? De onde você vem, para onde você vai desse jeito? Ela foi levada a essa condição de dizer, eu estou fugindo. Ela não tem alvo, ela não tem propósito. Ela só sabe de onde ela não quer estar. E o anjo diz para ela, você está fugindo da sua senhora. Volta, te humilha debaixo das mãos dela. Irmãos, nós não gostamos dessa palavra, né? Volta e te humilha. Nós gostamos de ouvir, volta e Deus vai te honrar. Volta, mas não vai ser mais escrava não, porque eu te pus foi por cabeça e não por cauda. Eu falo assim, volta e te humilha. Esse volta fala de arrependimento. Você está vendo suas pegadinhas aí na areia de onde você foi? Pois olha para ela e volta pelo mesmo caminho, vai pisando nas mesmas pegadas. Refaz todo o caminho quanto for possível. A graça de Deus, irmãos, eu quero que você entenda isso. Uma coisa é você passar por uma situação sem a graça de Deus. Outra coisa é você ter que voltar e se humilhar, mas agora debaixo da graça. Agora debaixo de uma promessa, te sustentando, irmãos. Porque você viver debaixo de humilhação, debaixo de opressão, na força da sua própria carne, irmãos, a gente não aguenta não. Mas quando você se submete por causa da graça de Deus em sua vida, a experiência é completamente outra. Estamos juntos? Essa é uma palavra para ela experimentar o poder sustentador da graça de Deus. Irmãos, lá em Tito diz que a graça salvadora nos ensina.
Você já foi ensinado pela graça de Deus? Ah, irmãos, é tão maravilhoso quando você está em uma situação que você não sabe o que fazer, que você não aguenta mais, e em vez de você fugir, você corre para o Senhor. Em vez de você confiar no seu braço, você deixa a graça de Deus te sustentar. Então a graça de Deus começa a te ensinar. E aquilo que antes parecia tão difícil e oprimido, começa a se tornar uma experiência de poder, de transformação, de glória. É esse o poder transformador do poço, daquele que vive e me vê. Mas precisa dessa resposta, uma resposta de arrependimento. Ah, irmãos, eu espero que essa palavra fale ao seu coração. Volta, te arrepende e te submete, te humilha. Deixa a graça de Deus te ensinar a como lidar com os irmãos, a como lidar com pessoas da sua família, a como lidar com situações difíceis que te oprimem. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, transformar a sua fé em experiência, sua experiência em paciência, sua paciência em perseverança, e essa perseverança em esperança, a esperança da glória. Amém? Estamos juntos, irmãos? É nesse lugar em que Ele se revela a você. Porque uma visão da glória de Cristo, irmãos, refrigera nossa alma, nos restaura completamente. Estamos juntos? É esse o lugar da nossa vida. É o poço daquele que vive e me vê. É essa a nossa vida devocional. É onde você vê a face do Senhor. Você não faz devocional porque é uma obrigação, é porque ela garante a presença de Deus para a minha vida o dia inteiro. Nós temos tantas lutas todos os dias. Quer terminar firme? Começa o seu dia lá no poço daquele que vive e te vê. Restaura essa consciência. Ele está me vendo. Ele vai intervir no meu dia. Ele está me ensinando. Estamos juntos? E assim, Agar voltou debaixo dessa promessa, tendo uma visão clara do Senhor, né? Como vai dizer lá no versículo 14, naquele poço, ela viu o Senhor, deu um nome a Ele, é aquele que me vê, porque aqui eu também o vi. Ah, irmãos, isso que é glorioso, é quando você também pode vê-lo. Estamos juntos? É isso que o Espírito Santo de Deus faz através dessa palavra, através da nossa vida devocional. Ele abre os nossos olhos para que nós vejamos quão glorioso Ele é. Que Ele não é um ídolo, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Senhor, Tu sabes onde cada um aqui tem sido testado. Tu sabes onde cada um aqui tem sido afligido. Nós clamamos uma visão renovada do Senhor. Nós clamamos, vem nos encontrar, Senhor. Vem nos achar nos nossos desertos. Pai, nós abrimos mão essa noite de todos os entretenimentos, todos os refúgios que nós temos encontrado nas coisas menores desse mundo. Senhor, nós não queremos consolações passageiras. Nós não queremos autossatisfação. Nós não queremos situações que aliviem o nosso estresse. Nós queremos o único e verdadeiro Deus. Nós queremos um relacionamento íntimo e verdadeiro com aquele que morreu, mas vive, que ressuscitou, que nos salvou. Nós queremos um encontro verdadeiro contigo, que nos transforme.
que mude a nossa história. Reavive em nós a tua promessa, Senhor. Uma visão da tua glória, em nome de Jesus. Amém.